Há situações em que nós temos que pensar, parar e pensar, refletir profundamente. A questão fundamental sobre coisas que nós podemos refletir ou devemos refletir está ligado às nossas vivências, o nosso dia a dia, situações do local onde tu te encontras e o país onde tu te encontras, o que está a acontecer nesse lugar. Porém, a questão fundamental é, não é primeiramente as situações mais particulares, mas não porque nós podemos descartar. São situações em que são pontos de partida para nós tomarmos a visão do mais, visão mais geral. Nesse sentido, o que nós pretendemos perceber concretamente é como é que o discurso deve ter um impacto positivo na vida das pessoas. Como é que o discurso é um instrumento influenciador para a vida das pessoas ou para as mentes humanas. Eu parei para pensar muito sobre essa questão, sobre este tipo de ideia, quando me apercebi de que as ações humanas ou das massas são ações em que tem um ponto de partida. O ponto de partida pode ser um indivíduo que apresenta-se discursivamente, digamos, convincente, ou apresenta discursos convincentes, retoricamente ele é bom e com essas palavras ele pode conseguir aglutinar, pode conseguir digamos, atrair os outros. Porém, pode não ter nenhuma ação. Que essa ação pode se refletir em um ganho para essas pessoas. E nós sempre, coisa mais errada, nos deixamos levar com esse tipo de discurso. Discursos que não nos traz benefício. Discursos que não produz nada. Discursos que faz com que a gente perca tempo ou ainda mais a gente sacrifica a nossa vida. Eu falo isso em questões muito mais vivenciadas nos últimos anos ou nos últimos pleitos eleitorais, concretamente em Moçambique. São situações em que nós vivemos, são situações em que nós perdemos até nos entes queridos, perdemos pessoas amadas e ainda perdemos várias infraestruturas e que, se tivéssemos agido com sabedoria, não teria acontecido o que aconteceu. É muito intrigante e é muito preocupante quando nós não paramos para pensar. Se alguém nos aborda uma certa situação, nos apresenta uma ideia e nós não paramos para refletir, analisar e ainda tirarmos ilações que podem nos ajudar para a gente seguir pela mesma ideia ou pelo mesmo discurso. Ora, essa situação nos faz perceber que, sabe, o discurso ela tem uma matéria, e essa matéria é de produzir algo que pode nos ajudar, que é um saber. E esse saber não é um saber que nós devemos descartar, mas temos que aproveitar algo de valioso neste discurso. Isso estou a querer dizer o quê? Estou a dizer que a ideia, o discurso apresentado
por mais que seja válido, ou ainda não, por mais que não seja válido, mas toda ideia sempre transmite um saber. E esse saber nós temos que aproveitar. É através deste discurso que nós podemos produzir um conhecimento, podemos produzir algo que possa trazer um benefício para as próximas gerações, ou mesmo no tempo presente. Ora, se nós formos a refletir, um dos problemas fundamentais é que a gente não tem a capacidade, ou não gosta, não tem o amor, não tem o desejo, não se dá tempo de parar para pensar. Pois bem, se o discurso é alguma coisa que nos ajuda para nós termos um conhecimento, e é algo valioso que dá em apostar. Para bem, sabe, há situações em que nós precisamos de não violentar, nem com palavras, nem com ações, mas precisamos de trazer uma violência sábia, uma violência que ela produz efeitos ou traz um ganho na vida das pessoas. A violência não pode ser de destruição, a violência tem que ser de construção. O que é isso de violência de construção? Violência de construção é trazer um discurso com ações construtivas. Trazer discursos que faz com que um país, uma aldeia, uma cidade se desenvolva. E as pessoas também desenvolvam intelectualmente. Não podemos deixar o vazio nas pessoas. Não podemos deixar o vazio que ela não vai trazer nenhum benefício às pessoas. Quer dizer, uma violência que traz uma desgraça. Ora, se nós formos a ver, não existe nenhum país que não enfrenta problemas. Ok, podemos dizer que não há pessoas em situações de pobreza. E também não existem países em que todos estão empregados. Agora é preciso que haja um conhecimento, uma política para os que estão a discursar, estão a trazer situações em que reivindicam uma certa situação, acontecimento, precisam de apresentar matéria e apresentar algo feito de pequeno. Não vai ser uma coisa grande, mas como é que começou? Nós tem que começar com uma coisinha pequena. Como é que você quer dizer? Como é que eu vou dizer que vou fazer isso, ou está-se a fazer isso? Acontece isso. Se eu nem um pouco faço, se eu estou a falar de um país, pelo menos escalar um distrito, ou uma aldeia, um bairro, ou um bloco do quarteirão, fazer uma coisa que eu possa dizer que eu só não tenho condições, mas fiz isto. Eu não tenho, neste momento, poder, acima do poder, para eu fazer mais que isto, mas já fiz isto. Agora, se você não consegue nem fazer alguma coisa, é para eu acreditar em ti. Em quem há de acreditar em mim? Se nem um pouco faço, se nem um pouco mostro. Meus irmãos, política é uma situação, é uma
área em que nós precisamos de aderir com maturidade. Temos que ir com maturidade às situações políticas. Porque é um jogo de duas equipes e que no fim a outra equipe ganha, a outra equipe perde ou empata. Vão no fim se dar uma mão. Não pelo reconhecimento de que ganhou, às vezes, mas também pelo reconhecimento de que ganhou. Ou às vezes de que nós somos os melhores porque empatamos. Mas também num jogo político. Um jogo político não termina com empate, com penaltis. Que às vezes acontece quando é um torneio que chega ao final. Política é algo que, se o outro não ganha, o outro ganha. Quer dizer, a política tem um exercício de um poder de convencer as pessoas, um poder de também manipular as pessoas, um poder de colocar uma consciência do fazer ou do ter feito e de crença de que este irá fazer ou há de fazer. E também, para além disso, como já disse Maquiavel, usar todos os poderes possíveis para que possa conseguir a vitória. A política, não importa quantos anos eu estou no governo, o importante é eu continuar no governo até que eu esteja no governo, até o final das coisas. A política tem um exercício de eternidade. Os que estão na política sentem-se felizes em continuar no poder. Por isso tudo podem fazer para que continuem no poder. Toda força pode ser usada para que permaneça assim no poder. Se Maquiavel disse que os meios justificam os fins, ou ao contrário também pode se dizer os meios justificam os fins justificam os meios. É que não importa as situações, ou a força que pode se usar, ou aquilo que pode se fazer, mas o importante é conquistar o poder a todo custo e fazer do poder um instrumento vitalício. Assim uso passo a expressão. Mas a política é uma situação em que nós acordamos e fazemos-lo e nos sentimos felizes. Daí que a felicidade é a busca constante. Se os políticos estão atrás da felicidade, aquilo que eles se sentem bem. Por isso, meus caros, a situação ligada a estes discursos, digamos, violentos, destrutivos, construtivos, estão mesmo em prol das questões ligadas à governação, ao poder. E isso é uma situação que nós todos temos que pensar, para a gente fazer as coisas com racionalidade, com uma consciência que nos leve a boas ações, nos leve a situações, digamos, não estrondosas, mas situações que possam nos fazer cada vez mais
pessoas valentes, pessoas, digamos, racionais, pessoas com capacidade de perceber o que nos vem, eh, temos que confirmar, temos que ter a certeza de que será isso. E também temos que ver que ações foram feitas com esse indivíduo, com essa pessoa, para que nós possamos aderir e aderirmos com inteligência. Daí que é preciso ter o conhecimento, é preciso ter cautela, é preciso ter uma capacidade introspectiva para você possa perceber em, que, em quem eu adiro, em quem eu aposto. Daí que, meus irmãos, temos que parar e pensar sobre o futuro da nossa vida, da nossa comunidade e do nosso país.